Capítulo 6. O endereço de Deus. Ao se tornar cristão, não somente é preciso reeducar a vida de pensamentos por meio do pensar positivamente, do pensar em termos de milagres, do desenvolvimento de uma orientação para o êxito, mas também estar cônscio da fonte de poder e de capacitação ao nosso dispor. A confusão. Em 1958, comecei minha primeira obra de evangelização na pior e mais pobre região de nossa cidade. Não tinha treinamento nem capacitação para esse tipo de ministério. Em menos de 3 meses, meus sermões acabaram e eu não tinha sobre o que pregar. Talvez diga que, se fosse você, simplesmente sairia e contaria a história da salvação. Mas não se pode falar somente de salvação noite e dia. Para fazer um único sermão, eu passava toda a semana lendo a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, consultando uma pilha de comentários bíblicos, mas não conseguia preparar um só sermão que valesse a ser chamado assim. Esse problema fez-me sentir que não tinha sido chamado para o ministério. Os pobres de meu bairro não estavam muito preocupados com o céu ou com o inferno. Viviam procurando subsistir e sua preocupação e angústia era a sobrevivência. Não tinham tempo para pensar no futuro. Aonde quer que eu fosse, pediam-me arroz, roupas ou algum dinheiro para construir uma choça para se abrigarem. Mas eu não estava em melhores condições do que eles e também vivia em uma choça. Vestia-me muito humildemente e muitas vezes passava fome. Nada tinha para lhes oferecer. Era uma situação desesperadora. Cria que Deus tinha todos os recursos imagináveis, mas nessa época ainda não sabia como obtê-los. Havia momentos em que parecia estar muito perto do Senhor, era como se o estivesse tocando. No dia seguinte, sentia-me completamente desamparado. Muitas vezes fiquei muito confuso e perguntava-me se realmente estava vivendo a vida do Espírito. Dizia muitas vezes: ó Senhor, sei que estou em Jesus Cristo. Mas no final de um dia difícil, ao tentar orar, descobria que estava completamente fora de contato com Ele, de modo que dizia: Pai, estou confuso. Estou tantas vezes dentro e fora do Senhor que não sei conservar-te sempre comigo. Foi então que começou minha luta para encontrar a presença permanente de Deus. Os orientais, particularmente, requerem de sua fé religiosa conhecer a habitação do Senhor, do Deus a que adoram. A maior parte dos orientais cresce sob a influência da adoração pagã e precisa da localidade, do endereço de seu Deus, a fim de ir adorá-lo. Quando eu era pagão e necessitava encontrar meu Deus, ia a um templo dedicado a ele e me ajoelhava perante sua imagem, dirigindo-me a ele pessoalmente. No paganismo, a pessoa tem de saber o endereço de seus deuses. Mas ao entrar para o cristianismo, não pude localizar o endereço de nosso Deus. Isso sempre me trazia dificuldades ao coração. Na oração do Pai Nosso, sempre dizemos: Pai Nosso que está nos céus. Pensava eu, onde é o céu? Bem, uma vez que a terra é redonda, para os que vivem no lado de cima, o céu está acima deles. Mas para os que vivem do lado de baixo, o céu deve ficar abaixo deles. Por isso, sempre que mencionava Pai Nosso que está nos céus, eu ficava confuso. Pai, onde está o Senhor? Perguntava. Estás aqui? Aqui? Onde? Pai, por favor, dá-me teu endereço. Portanto, quando os orientais vêm para o cristianismo, têm uma luta real, pois não conseguem encontrar o endereço de Deus. Muitos vinham a mim perguntando: Pastor Show, dê-nos pelo menos uma visão geral ou até mesmo uma imagem de a quem devemos nos dirigir. O Senhor pede que acreditemos em um Deus, mas onde Ele está? No começo de meu ministério, respondi-lhes: simplesmente falem com o Pai Celestial. Não sei seu endereço nem localidade. Às vezes, Ele vem a mim, outras vezes, não. Clamava a ele muitas vezes, pois não podia continuar este tipo de pregação. Precisava ter o endereço definido. Dessa forma, comecei a procurar o endereço de nosso Deus.
Em minha imaginação, procurei Adão e disse: Senhor Adão, tenho certeza de que é o nosso primeiro pai. Sei que o Senhor tem um endereço. Por favor, dê-me o endereço do nosso Pai Celestial. Assim, ele me diria com bastante alegria: bem, ele mora no Jardim do Éden. Se for lá, o encontrará o Pai. Quando o Senhor caiu da graça, perguntei: foi tirado do Jardim do Éden. Qual é o endereço desse jardim? Bem, acho que não sei, respondeu Adão. Em seguida, por meio da imaginação, decidi visitar Abraão. Estava desanimado, mas cheguei a Abraão e disse: Senhor Abraão, o Senhor é o Pai da fé e muitas vezes encontrou-se com Deus. Por favor, diga-me qual é o endereço do Pai. Bem, Abraão respondeu: sempre que eu precisava de Deus, erigia um altar, sacrificava um animal e esperava por ele. Às vezes ele vinha a mim, às vezes não. Não reconheço, pois, seu endereço. Assim deixei Abraão e fui até Moisés, dizendo: Senhor Moisés, certamente o Senhor conhece o endereço do Pai, pois experimentou a presença dele continuamente. É claro que o conheço, respondeu Moisés. Ele estava no tabernáculo, construído num deserto. De dia ele se encontrava na coluna de nuvem e de noite encontrava na coluna de fogo. Vá lá e encontrará Deus. É lá que ele mora. Mas, disse eu, quando os israelitas entraram no Canaã, o tabernáculo do deserto desapareceu. Onde está esse tabernáculo hoje? Não sei, respondeu Moisés. Novamente desanimado, cheguei-me ao rei Salomão e disse: Rei Salomão, o Senhor construiu um templo magnífico com pedras e granito coloridos. Tem o endereço atual de Deus? É claro, Deus habita no maravilhoso templo de Salomão, disse-me ele. Quando uma maldição, uma doença se espalhava por meu país, o povo orava a Deus que estava no templo, e Deus o ouvia e respondia às suas orações. Onde está o templo? Perguntei. Bem, sinto muito, retrucou Salomão. Esse templo foi destruído 600 anos antes de Cristo pelos babilônios. Não temos o endereço desse templo hoje. Em seguida fui a João Batista e disse: Senhor João Batista, certamente o Senhor sabe o endereço de Deus. Sim, respondeu João, vá ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele é o endereço de Deus. Foi assim que em minha viagem à procura do endereço de Deus, cheguei a Jesus. Certamente que em Jesus encontraria Deus. Mediante Jesus, Deus falou e por meio de seu único Filho realizou milagres. Onde quer que Jesus habitasse, ali Deus também habitava. Meu coração alegrou-se ao encontrar o endereço de Deus. Entretanto, ainda tinha uma grande pergunta. Jesus morreu, ressurgiu e subiu aos céus. Mas qual é o endereço de Jesus Cristo? Uma vez mais, voltei ao ponto de partida, perguntei: Jesus, onde estás, Senhor? Não tenho seu endereço e não posso dizer ao meu povo onde habita. A solução. Logo que veio a resposta, Jesus disse: morri e ressuscitei. Enviei o Espírito Santo a cada um de meus seguidores. Disse-lhes que jamais os deixaria órfãos. Disse-lhes que oraria ao Pai, que ele lhes mandaria o Espírito Santo e que nesse dia vocês saberiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim e que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Gradativamente comecei a ver que, por meio do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitavam dentro de mim. Li em 2ª Carta aos Coríntios que Deus nos selou e enviou seu Espírito Santo para dentro de nosso coração. Encontrei o endereço de Deus, descobri que seu endereço é meu endereço. Assim, saí a meus cristãos e comecei a pregar com audácia. Podemos encontrar o endereço de Deus. Agora descobri onde ele mora. Seu endereço é meu endereço. Ele habita em mim, com todo o poder e toda a autoridade. Por meio do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitam em mim e vão comigo onde quer que eu vá. Ele também mora dentro de vocês. O endereço dele é seu endereço. Se ficarem em casa, ele estará lá. Se forem para o trabalho, ele estará lá. Se seu trabalho for na cozinha, ele está lá. Deus habita em seu coração e seus recursos estão dentro de vocês.
Irmãos, continuava eu, não tenho prata nem ouro, não tenho alimento, nem arroz, nem roupa, não tenho algo a lhes oferecer. Deus habita dentro de vocês. Aqueles que não possuem Deus em seu coração, venham a Jesus Cristo. Recebam-no como seu Salvador pessoal, e o Criador do céu e da terra, com todos os seus recursos, habitará em seu coração. Ele satisfará todas as suas necessidades. Ao ouvir essa mensagem, eles começaram a desenvolver sua fé. Esse foi o ponto de partida de meu ministério e o fundamento sólido de minha vida de pregação. Até essa época, estava tentando encontrar Deus indo de um lugar para outro. Quando evangelistas famosos vinham à minha cidade, corria para ouvi-los a fim de encontrar Deus. Às vezes ia orar em uma montanha ou em um vale. Procurei Deus em toda parte, mas depois de encontrar a verdade, não vaguei mais. Tinha encontrado o endereço e a morada de Deus. Digo ao meu povo: Deus não está longe. Ele não é um Deus de 2000 anos atrás. Também não é somente o Deus do futuro. O seu Deus habita em vocês com todos os seus recursos, poder e autoridade. O endereço dele é o seu coração. Por isso, podem falar com ele e orar, a ele todos os dias e a qualquer hora. Podem tocá-lo e receber seus recursos mediante a oração e a fé. Quando clamam em alta voz, Deus ouve. Quando falam suavemente, Deus ouve. Quando meditam, Deus ouve, pois mora dentro de vocês e pode suprir todas as suas necessidades. Depois da Guerra da Coreia, quando os missionários saíram a fazer a obra do Senhor, assisti a muitas reuniões em missões. A maioria dos pastores coreanos tinham todo tipo de projetos diferentes. Queriam construir igrejas, edificar institutos bíblicos, discutiam muito a maneira de solucionar seus problemas, mas nem bem começavam a falar de finanças, diziam: para tal coisa será melhor que venha um missionário que se encarregue disso. Para eles, os missionários não passavam de financistas. Senti muita pena e disse-lhes: irmãos, por que vocês sempre se voltam para os missionários? Eles responderam: porque Deus sempre nos envia dinheiro por meio dos missionários e não por meio de nós mesmos. Entretanto, desde o dia em que me formei no Instituto Bíblico, decidi fazer de Deus minha fonte única. Descobri que Deus habitava no meu coração com todos os recursos necessários. Descobri a maneira de receber os recursos de Deus e ao longo de anos e mais anos de ministério, jamais dependi de qualquer outra pessoa. Já atravessei o Oceano Pacífico mais de 40 vezes a fim de pregar em outros países. Nunca pedi um centavo de igreja alguma. Gostaria de expressar meu agradecimento pelo envio de missionários à Coreia, mas jamais pedi ajuda financeira de igrejas fora de meu país. Sempre dependi de Deus e em todas as circunstâncias Ele supriu as minhas necessidades. Na construção do nosso templo, no envio de missionários de nossa igreja a outros países, na construção do Instituto Bíblico. Para a construção do nosso novo Instituto Bíblico, das igrejas da Assembleia de Deus coreanas, minha igreja contribuiu com $500 mil. Deus, de fato, supre todas as nossas necessidades. O desafio. Desejo imprimir em seu coração o fato de que você possui os recursos de que precisa dentro de você neste instante. Não amanhã, não ontem, mas neste instante. Você possui Deus habitando dentro de você. Deus não está dormindo dentro de você. Deus não vem só para acampar e passar férias. Deus está aí para operar a salvação. E Ele jamais opera a não ser mediante sua visão, sua fé. Você é o canal. Você pode dizer: ó Deus, por favor, opera misteriosamente no universo e faze todas as coisas. Deus responderá: não, habito em você. Jamais me apresentarei ao mundo com o poder a não ser que me manifeste por meio de sua vida. Você é o canal e tem toda a responsabilidade. Se não desenvolver sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, ele será limitado.
Deus será tão grande quanto você permite que ele seja. Ele também será tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Quando os pecadores vêm a Jesus, alquebrados e infelizes, primeiramente eles ensinam que Deus habita em seu interior e que possuem todo o recurso em Jesus Cristo. Em seguida, procuram reeducá-los para que desenvolvam seu coração a fim de cooperar com Deus. Todos, sem exceção, retiram-se com nova fé e levam a vida milagrosa e vitoriosa. Como é que essas pessoas, se fossem realmente pobres e fracassadas, seriam capazes de dar mais de 20 milhões de dólares à sua igreja de 1969 a 1977? Todos os anos, damos cabo de nossos projetos, que geralmente custam de 1,5 milhão a 2 milhões de dólares. Esses membros podem dar porque foram enriquecidos e são sucessos tremendos porque sabem como obter recursos da fonte, mas primeiro devem ser purificados do pecado da carne. A maioria das pessoas luta contra 4 pecados da carne, os quais devem ser vencidos antes que o cristão seja capaz de operar ativamente com Deus. Quem não se livrar desses pecados ficará com um canal de comunicação com o Senhor tão entupido que Deus não terá a oportunidade de fluir através deles. Descobri esses pecados ao longo dos anos de meu ministério de aconselhamento. O pecado do ódio. As pessoas sofrem por causa do ódio. O primeiro pecado que examinaremos. Se conservar o ódio em seu coração, Deus jamais poderá fluir através de você. E esse ódio, esse espírito não perdoador, será o inimigo número 1 de sua fé. Cristo Jesus destaca esse fato em Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Depois de pregar o 4º sermão no domingo de manhã, fico tão cansado que não desejo ver ninguém. Se alguém deseja falar comigo, primeiro tem de passar por minhas secretárias. Elas examinam cuidadosamente os pedidos. Se alguém consegue chegar à minha porta, é porque está em grande necessidade. Certo dia depois de meu 4º sermão, um senhor bateu à porta de meu escritório. Abri a porta e ele entrou. Pensei que estivesse bêbado porque andava cambaleando. Sentou-se e tirou algo do bolso, um punhal afiado. Fiquei atemorizado. Pensei, como é que as secretárias deixaram esse homem entrar aqui? Ele carrega um punhal e assim mesmo o deixaram entrar? Estava realmente assustado. E quando ele empunhou a arma, preparei para defender-me dizendo, não use essa faca. Diga-me o que veio fazer aqui. Respondeu ele, Senhor, eu vou me matar. Mas primeiro vou matar minha esposa, meu sogro, minha sogra e todos os que encontrarem ao meu redor. Um amigo meu aconselhou-me a vir assistir a um de seus cultos antes de fazer todas essas coisas. Vim e assisti ao 4º culto. Escutei com atenção, mas não pude entender palavra alguma por causa de seu forte sotaque provinciano sulista. Não consegui entender seu sotaque, nem compreender coisa alguma do que o Senhor disse, de modo que, depois de ouvir o que tem a dizer, vou sair para realizar todos os meus planos. Estou morrendo, tenho tuberculose, por isso fico com acessos de tosse o tempo todo. Estou morrendo. Acalme-se, disse-lhe, sente-se aqui e conte-me sua história. Bem, respondeu ele, durante a última etapa da Guerra do Vietnã, servi como mecânico e dirigia um bulldozer. Trabalhei em todas as linhas de frente, construindo trincheiras e estradas, arriscando a vida a fim de ganhar mais dinheiro. Enviava todo o dinheiro para minha mulher e quando a guerra acabou, mal tinha o suficiente para sair de lá. Mandei-lhe um telegrama de Hong Kong e esperava vê-la com as crianças no aeroporto de Seul, mas ao chegar não vi nem sombra dela. Pensei talvez que não tivessem recebido meu telegrama, mas quando voltei correndo para casa, descobri estranhos morando lá. Soube então que a minha mulher fugira com um jovem. Ela me deixou levando todas as minhas economias. Morava em outra parte da cidade.
Fui até lá e implorei que voltasse para mim, mas se negou peremptoriamente. Fui ver meu sogro e minha sogra a fim de expor-lhes o caso. Deram-me $40 e me escorraçaram de sua casa. Em menos de uma semana, senti um ódio ardente em meu coração e comecei a vomitar sangue. Agora, a tuberculose acaba comigo rapidamente e não tenho esperança alguma. Vou destruí-los um a um e em seguida me matarei. Cavaleiro, respondi e ponderei. Essa não é a maneira de fazer vingança. A melhor maneira de se vingar é encontrar um novo emprego, construir um lar mais lindo e melhor e mostrar a eles do que é capaz. Dessa maneira, realmente se vingará. Mas matá-los e depois matar a si mesmo não lhe trará satisfação alguma. Odeio todos eles, exclamou o homem. Enquanto os odiar, vai se destruir, asseverei. O ódio destrói mais a pessoa que odeia do que aos outros. Por que não experimenta Jesus? Perguntei. Quando Jesus entra no coração de alguém, todo o poder de Deus passa a habitar na pessoa. O poder de Deus fluirá através de você. Deus vai tocá-lo, cuidar de sua vida e restaurá-la. Você será capaz de reconstruir sua vida e isso seria uma verdadeira vingança contra seus inimigos. Enviei-o à montanha de oração, onde aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Contudo, não conseguia perdoar de todo sua esposa. Pedi-lhe, pois, que abençoasse a esposa. A melhor maneira de perdoar sua esposa é abençoá-la. Abençoe-lhe o espírito, a alma, o corpo e a vida. Ore para que Deus abra as portas dos céus e derrame bênçãos sobre elas. Não posso abençoá-la, exclamou ele. Não a amaldiçoarei, porém não a abençoarei. Respondi. Se não a abençoar, não será curado. Ao abençoar as bênçãos, começo a ver primeiro sobre a sua vida e vai aproveitar mais essas bênçãos do que ela. Temos um ditado que diz: se deseja sujar o rosto dos outros com barro, terá primeiro de sujar as mãos. Assim, se amaldiçoar sua mulher, a maldição primeiro terá de sair de sua boca, e você será amaldiçoado primeiro. Mas, se abençoar sua esposa, a palavra de bênção procederá de seu coração, saindo-lhe pela boca, e você será abençoado primeiro. Assim, vá em frente e abençoe sua esposa. Ele começou a abençoá-la. Em princípio, por entre os dentes, orou: ó Deus, abençoa minha mulher, abençoa e dá-lhe a salvação. Ó Deus, dá-lhe a bênção. Ele continuou a abençoá-la e, em menos de um mês, ficou completamente curado da tuberculose e sua vida foi transformada. O poder de Deus começou a emanar dele e sua face brilhava. Ao encontrá-lo um mês mais tarde, ele exclamou animado: ó Pastor Cho, regozijo-me no Senhor. Louvo a Deus, porque agora realmente aprecio de verdade minha esposa. Foi por ela ter me deixado que encontrei Jesus. Oro por ela todos os dias. Renovei minha licença para dirigir tratores. Tenho um novo emprego. Estou construindo um novo lar e espero que minha esposa volte para mim. Esse homem louvava ao Senhor, passou a reconstruir sua vida pelo poder de Deus que emanava de si. Estava curado no espírito e no corpo. Se você não se livrar de seu ódio, não poderá entrar em contato com o Senhor. Ao sair para pregar o Evangelho, deve ajudar as pessoas a compreender isso. Certo dia, uma professora veio me ver. Ela era diretora de uma escola e sofria de artrite. Tinha ido a todos os hospitais, mas não fora curada. Impus as mãos sobre ela e orei. Repreendi a doença, gritei e fiz tudo o que podia, mas Deus não a tocou. Muitas pessoas tinham sido curadas na igreja, mas, a despeito de tudo, ela não era curada. Afinal, comecei a desistir, mas, certo dia, o Espírito Santo disse: não grite, ore e repreenda. Não posso fluir através dela porque ela odeia o ex-marido. Eu sabia que ela tinha se divorciado 10 anos antes. Um dia, quando ela estava sentada à minha frente, eu disse: irmã, por favor, divorcie-se de seu marido. Ela olhou para mim e respondeu: pastor, o que o senhor quer dizer em divorciar-me de meu marido? Nós estamos divorciados há mais de 10 anos.
Não, não estão. Respondi. Oh, sim, insistiu ela. Sim, respondi. É claro que estão, legalmente, mas mentalmente nunca se divorciou dele. Você o amaldiçoa todas as manhãs, todos os dias, você o amaldiçoa e odeia. Em sua imaginação, nunca se divorciou de seu marido. Em sua mente, ainda vive com ele. E esse ódio está destruindo e secando seus ossos. Por causa disso, sua artrite não tem cura. Médico algum poderá curá-la. Retorquiu ela. Mas ele me causou tanto prejuízo. Quando me casei com ele, nunca arrumou um emprego. Esbanjou todo o meu dinheiro, destruiu minha vida e depois foi viver com outra mulher. Como posso amá-lo? Amá-lo ou não é decisão sua, respondi. Mas, se não o amar, morrerá de artrite. A artrite somente será curada pelo poder de Deus. O poder de Deus jamais cairá do céu como um meteoro a fim de tocá-la e de curá-la. Não, continuei. Deus habita dentro de você e ele vai emanar do seu interior a cura, mas seu ódio impede o fluxo do poder de Deus. Por favor, comece a bendizer seu marido, bendiga seu inimigo e faça o bem a ele. Assim, aprenderá a amá-lo e criará um canal pelo qual o Espírito de Deus vai fluir e tocá-la. Aquela mulher tinha o mesmo problema do homem que sofria de tuberculose. Chorando, ela disse: não consigo amá-lo. Pastor, por favor, perdoe-me. Não odiarei, mas não o amarei. Você não pode parar de odiá-lo se não o amar. Respondi: veja seu marido por meio da imaginação. Toque-o, diga-lhe que o ama e que o abençoa. Uma vez mais ela relutava. Então fiz uma oração por ela. Ela chorava, cerrando os dentes, mas afinal começou a sentir amor por ele e, orando, pediu a Deus que o abençoasse, que o salvasse e que lhe desse todas as coisas boas. O poder de Deus começou a fluir através dela e ela foi tocada. Em menos de 3 meses, foi liberta da artrite. Sim, Deus habita em você, mas se você não se livrar do ódio, desse arqui-inimigo, o poder de Deus não poderá fluir por seu intermédio. O pecado do medo. Muita gente vive cheia de temor. É nossa responsabilidade como cristãos ajudar essas pessoas a livrar-se desse medo, o segundo pecado nesse grupo de 4. Também já sofri de tuberculose. Sofri de tuberculose porque estava constantemente vivendo sob o temor da tuberculose. No ensino médio, eu tinha uma aula na qual deveria lidar com garrafas cheias de álcool em que havia ossos e intestinos humanos. A simples visão dessas garrafas enchia-me de pavor. Certa manhã, o professor de biologia falava sobre a tuberculose. Naquela época, não havia medicamentos eficazes e o professor disse que se contraíssemos tuberculose, estaremos perdidos e nossos intestinos teriam a aparência dos que estavam naquelas garrafas para o resto de nossa vida. Falou dos perigos da tuberculose e no final da aula disse: há pessoas que nascem com tendência para a tuberculose. Homens com ombros estreitos e pescoço comprido são mais propensos a contrair a tuberculose. Todos os alunos começaram a esticar o pescoço e a medi-lo como se fossem cegonhas. Olhando para os meus companheiros, vi que eu tinha o pescoço mais comprido de todos. Imediatamente tive o pressentimento de que contrairia a tuberculose. Temor oprimia meu coração. Quando voltei para casa, olhei-me no espelho, medi o pescoço toda a tarde. O medo invadiu-me e comecei a viver sob o agudo temor da doença. Quando completei 18 anos de idade, contraí tuberculose. O semelhante atrai o semelhante, e o igual produz ser igual. Se a pessoa tiver medo, o diabo tem um canal aberto pelo qual atingi-la. Temor é fé negativa, de modo que, como eu tinha medo de tuberculose, contraí tuberculose e, à medida que vomitava sangue, dizia a mim mesmo: sim, eu sabia, aconteceu justamente como eu esperava. Li em certo periódico médico da Coreia que muita gente morre por hábito. Pensei comigo mesmo: como é que a gente pode morrer por hábito? Em seguida,
reli o artigo. Esses médicos não cristãos falavam do importante papel que o medo tem em nossa vida. Por exemplo, um homem de apenas 50 anos de idade, já avô, morreu por causa de hipertensão. Seu filho, chegando aos 50 anos, também morreu em consequência de hipertensão. Agora, o neto vive em constante temor de morrer do mesmo problema. Ao chegar aos 50 anos de idade, no instante em sentir alguma tontura, ele há de pensar: isso é um ataque cardíaco. Se sentir alguma dor no peito, espera imediatamente outro ataque. Vive cada dia com esse temor e essa expectativa. O medo cria essa situação em seu corpo e logo ele há de morrer de um ataque cardíaco. Muitas mulheres morrem por causa do medo de câncer. Como diria certa mulher: bem, minha tia morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer. De modo que, com toda certeza, também morrerei de câncer. Quando essa mulher chegar à idade com a qual sua tia e sua mãe faleceram e sentir qualquer tipo de dor, vai acabar dizendo: isso é o câncer, certamente chegou a minha hora. Ela vai esperar por todos os dias, dizendo a si mesma que vai sofrer de câncer. E repetirá esse pensamento muitas vezes. É disso que os médicos falavam quando diziam que as pessoas morrem por hábito. Se a pessoa tiver um temor específico, o poder da destruição começará a fluir. Em 1969, quando Deus me pediu que renunciasse ao pastorado de minha igreja, eu tinha 10 mil membros batizados, uma assistência regular de 12 mil pessoas. Vivia feliz, sentia-me bem satisfeito. Tinha uma linda casa, uma esposa maravilhosa, filhos, carro do último modelo e até chofer. Então eu disse: Deus, vou ficar nesta igreja até que meus cabelos se tornem brancos. Mas certo dia, enquanto orava em meu escritório, o Espírito Santo veio e disse: Show, seu tempo aqui terminou. Você deve se preparar para mudar. Ó Senhor, disse eu, mudar? Dei início a outra igreja antes e esta já é a segunda que fundei e construí. O Senhor deseja que eu vá abrir um terceiro trabalho? Porque deve ser sempre eu quem dá início às novas obras. Estás escolhendo a pessoa errada. Diga a outro que vá. Assim comecei a discutir com o Senhor. Ninguém, entretanto, deve argumentar com Deus, porque Ele sempre tem razão. Finalmente, Deus me persuadiu dizendo: você deve ir e edificar um templo com espaço para 10 mil pessoas. Uma igreja que envie pelo menos 500 missionários. Pai, repliquei-lhe, não posso fazer isso. Tenho pavor mortal de edificar um prédio desse tamanho. Mas Deus disse: digo-lhe que vá. E você tem de ir? Consultei um construtor acerca dos custos. Disse-me ele que por alto iria precisar de pelo menos $2,5 milhões só para o edifício. Para o terreno precisaria de outro $500 mil e para o terreno antigo, contíguo, a fim de construir o complexo de apartamentos, outros 2 milhões. No total, nada menos do que $5 milhões. Perguntou-me quanto dinheiro eu tinha. Disse-lhe que possuía $12.500. Ele olhou para mim estupefato, sacudiu a cabeça e não disse nada. Em seguida fui a uma reunião de anciãos da igreja e contei-lhe o plano. Certo ancião disse: pastor, quanto dinheiro o senhor vai conseguir nos Estados Unidos? Nenhum centavo, respondi. Disseram: o senhor é um bom homem, um pastor genuíno, mas não é homem de negócios. Não é assim que se constrói um templo e um complexo de apartamentos. Assim, reuni meus 600 diáconos. Quando lhes contei o plano, começaram imediatamente a agir como coelhos assustados, como se eu fosse impor-lhes um tributo de sangue. Senti-me desorientado, estava cheio de medo. Fui ao Senhor. O Senhor ouviu todas as palavras dos anciãos e dos diáconos. Estão todos de acordo, de modo que o Senhor tem de pensar sobre esse assunto de novo. Em seguida, o Espírito falou ao meu coração: filho, quando foi que eu pedi que fosse falar com os anciãos e com os diáconos? Eu não devia? Perguntei. O Espírito respondeu: mandei que construísse um templo, não que o discutisse. Essa é minha ordem. Levantei-me dizendo:
Sim, se essa é a sua ordem, vou cumpri-la. Fui à prefeitura e comprei a crédito um terreno de quase 2.000 metros quadrados no bairro mais caro da cidade, situado em frente ao edifício do Congresso, um dos lugares mais cobiçados de toda a Coreia. Depois, fui ao construtor e assinei um contrato com ele para a construção do templo e do complexo de apartamentos. Tudo a crédito. Pensei com os meus botões. Eles construirão o templo. Eu confiarei em Deus e verei o que acontece. No dia em que começaram as obras, fizemos um culto especial. Finalizado o culto, fui ver como as coisas andavam. Achei que os operários abririam umas poucas valas, começariam a colocar o cimento para os alicerces e que em pouco tempo o edifício estaria terminado. Mas havia dúzias de bulldozers trabalhando e cavando a terra como se fossem fazer um lago. Fiquei louco de medo e perguntei: Pai, o senhor viu como os homens estão cavando? Terei de pagar por tudo isso? Não posso. Fiquei paralisado de medo. Meus joelhos começaram a tremer e, pela imaginação, me vi sendo levado num carro de polícia. Ajoelhei e me orei: ó Deus, o que posso fazer? Onde devo me enfiar? Onde o Senhor está? Sei que é o recurso total e coloco minha confiança no Senhor. Enquanto orava, tive uma visão de Deus trabalhando e o medo me deixou. Quando abri os olhos de novo, vi as obras e voltei a sentir-me cheio de medo. Por isso, durante o tempo em que a construção durou, vivi mais tempo com os olhos fechados do que com eles abertos. O mesmo princípio é verdadeiro em muitas situações. Se olhar para as circunstâncias com os seus olhos e com os seus sentidos, Satanás o destruirá com o medo. Mas, se fechar os olhos e olhar para Deus, poderá crer. Há dois tipos diferentes de conhecimento: o conhecimento sensório e o conhecimento revelado. Devemos viver pelo conhecimento revelado e encontrado do Gênesis ao Apocalipse, não por nosso conhecimento sensório. Devemos instruir as pessoas a desistir do temor do seu ambiente e de suas circunstâncias. Se não o fizerem, não poderão desenvolver a fé, nem Deus fluirá através delas. Peça-lhes que entreguem seus temores ao Senhor. Ensine-lhes a colocar sua fé somente na palavra de Deus. O pecado da inferioridade. Muita gente é cheia de complexos de inferioridade e vive constantemente frustrada. Esse sentimento de inferioridade é a terceira área problemática que discutirei. Ninguém será capaz de ajudar quem se sente inferiorizado por viver numa favela. Talvez alguém tenha fracassado nos negócios e se resignado à situação de falência. Enquanto a pessoa tiver tais atitudes, não será possível ajudá-la. Peça que cada um entregue seu complexo de inferioridade a Deus e se permita ser reconstruído pelo amor de Deus. Certo dia, um menino matou o irmão menor com uma faca. A notícia causou comoção imediata. O que aconteceu foi que os pais amavam o menino falecido com grande ardor. Constantemente o elogiavam na presença do irmão maior. O irmão maior começou a sentir-se desprezado e inferior. Um dia, quando os pais estavam fora, o irmão menor chegou da escola e o mais velho o matou. O complexo de inferioridade é muito destrutivo. Uma vez sofri de complexo de inferioridade. Depois de lutar durante 2 anos em um primeiro trabalho pioneiro, a igreja começou a crescer. Mas era uma igreja muito barulhenta, uma verdadeira igreja pentecostal. Muita gente recebeu o batismo no Espírito Santo e muitos eram curados de diversas doenças. Certo dia, o executivo principal de nossa denominação mandou chamar-me. Nessa época, eles estavam a meio caminho entre os pentecostais mais ardorosos e os presbiterianos mais conservadores. Você está orando pela cura de enfermos? Perguntou-me, e deixando que as pessoas gritem e falem em outras línguas em seus cultos? Sim, respondi. Você é um fanático, asseveraram. Não sou fanático. Faço tudo de acordo com o ensino bíblico, defendi-me. Depois de discutirem o assunto, cassaram minha licença ministerial e me mandaram embora.
Fui expulso de minha própria denominação. Depois de algum tempo, o missionário John Huston veio e me reconduziu a ela. Ao ser expulso, fui atingido por sentimentos de inferioridade. Esse complexo de inferioridade produziu em mim um sentimento de destruição. Foi difícil sair dessa situação. Na época em que os membros da comissão executiva me expulsaram, entretanto, não sabiam que, um dia, eu me tornaria superintendente geral dessa mesma denominação. Foi um cargo que ocupei até recentemente. Quando fui eleito para esse cargo, tínhamos somente 2.000 membros. Aplicando as leis da fé e ensinando-as aos pastores, tivemos um rápido crescimento. Quando pedi demissão do cargo, as estatísticas revelaram que a denominação contava com um total de 300 igrejas com mais de 200.000 membros. Devemos lidar com os que se sentem incapazes de vencer na vida. Devemos tirá-los de sua depressão e pessimismo, edificá-los no amor de Jesus Cristo e dar-lhes fé, dizendo-lhes que nada é impossível ao que crê. Devemos curá-los e treiná-los. Logo, eles se desfarão de seu sentimento de inferioridade. Certo domingo de manhã, enquanto pregava no segundo culto, vi um homem que eu sabia estar mentalmente doente. Ele foi trazido com os pés e as mãos amarrados. Nesse dia, estávamos fazendo um compromisso para terminar com êxito a quinta etapa da construção. Muitas pessoas estavam preenchendo cartões de compromisso. Quando esse homem recebeu um cartão, ele o preencheu com a quantia de $100. Sua esposa riu quando os diáconos passaram para recolher as ofertas. Não acredite nele, disse ela, ele está louco. Mas depois do culto, quando fui falar com ele, estava completamente curado pelo poder do Espírito Santo. Havia recobrado o juízo e estava plenamente consciente do que fazia e dizia. Tinha sofrido de um profundo complexo de inferioridade. Explicou. Eu era proprietário de uma fábrica de fertilizantes, mas fui à falência. Fiquei tão preocupado que perdi a razão. Então, me levaram para um hospital psiquiátrico, onde recebi uma série de eletrochoques. Mas nunca me curaram. Enquanto estava sentado ali ouvindo suas palavras, subitamente saí de meu estado mental e tive consciência da realidade. Perdi meus amigos, meu prestígio e meu crédito. Tenho uma montanha de dívidas. Não posso fazer nada. Não sou ninguém. Você é alguém, sim, asseverei-lhe. Não é inferior. Você veio a Jesus e agora todo o poder de Cristo e todos os seus recursos residem em você. Você é um homem de Deus. Levante-se em vitória. Tenho dentro de si todo o poder e todos os recursos de Deus esperando para ser liberados. Que tipo de trabalho posso fazer? Perguntou-me. Não sei, respondi, mas continue a ler a Bíblia e a orar. Certo dia, ele voltou cheio de entusiasmo. Pastor, li o versículo da Bíblia que diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Que lhe parece se eu entrar no negócio de vender sal a varejo? Se acredita nessa ideia, vá em frente, respondi. Faça isso. Ele foi e começou a vender sal em pequena escala. Entregou seus dízimos, honrou o compromisso que tinha assumido na igreja e se alegrava muito no Senhor. Deus começou a abençoá-lo e seu negócio de vender sal prosperou muito. Com o passar do tempo, ele construiu um grande armazém à beira do rio, onde investiu um capital de $50.000 em sal. Mas, certa noite de verão, choveu torrencialmente. Pela manhã, quando me levantei, a área toda estava inundada. O armazém dele ficou alagado. Fiquei apreensivo. Nessa tarde, depois que a chuva parou, corri à casa dele. Outros artigos e materiais podem ser recuperados depois de uma inundação, mas o sal é muito amigo da água. Ao entrar em seu armazém, vi que todo o sal tinha desaparecido. O homem, agora ancião, de minha igreja, estava sentado no meio do depósito, cantando e louvando a Deus. Entrei sem saber se ele estava em perfeito juízo ou não. Cheguei-me a ele e perguntei, você está bem ou está louco? Pastor, estou perfeitamente bem, sorriu ele. Não estou louco. Não se preocupe. Perdi tudo. Deus levou embora. Mas, como o Senhor sempre diz, os recursos todos estão dentro de mim.
A água pode ter levado o sal, mas não pode desfazer os recursos da presença de Deus que em mim habita. Posso fazer brotar esses recursos novamente pela fé e pela oração. Espere só, dê-me tempo, levantarei meus negócios de novo. Já não sofria de nenhum complexo de inferioridade. Estava cheio de confiança. Hoje ele é multimilionário e continua a vender sal. Também começou a fabricar relógios e tem uma fábrica própria. Já me acompanhou a Los Angeles, Vancouver e a Nova York. Tempos atrás, fez uma viagem à Europa. Esse homem é somente um exemplo de como podemos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de inferioridade, dando ênfase a todos os recursos de Deus que estão à sua disposição. O pecado da culpa. Muita gente sofre de sentimentos de culpa. Esse é o quarto problema que deve ser vencido antes que o cristão possa trabalhar ativamente para Deus. Enquanto a pessoa sofrer de culpa, Deus jamais fluirá através dela. Precisamos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de culpa. Precisamos fazê-las compreender que, quando se sentem indignas e cheias de culpa, simplesmente podem ir ao Senhor e Ele as limpará. Certo dia, estava em meu escritório quando entrou um lindo casal. O homem era muito elegante e a esposa uma senhora adorável. Embora essa adorável senhora tivesse apenas uns 30 anos de idade, parecia envelhecida, acabada e mal podia abrir os olhos. O marido disse: "Pastor, minha mulher está morrendo. Já tentei de tudo, psicologia, psiquiatria e todos os remédios imagináveis. Sou rico. Já gastei milhares e milhares de dólares com ela, mas os médicos nada puderam fazer. Agora a desenganaram. Ouvi dizer que o Senhor realmente tem ajudado muita gente e que muitos foram curados. Disse-lhe que, se isso era verdade, e olhei para ela procurando o discernimento e a sabedoria sobre o que ela precisava nessa situação. Orei silenciosamente. Senhor, ela veio até aqui. Agora o que eu faço? Imediatamente, a voz suave de Deus falou: ela sofre de uma doença psicossomática. Não é uma doença orgânica, é mental. Pedi que o marido saísse do escritório e, olhando para a mulher, disse: a senhora deseja viver? Precisa viver pelo menos por causa de seu marido. Se a senhora queria morrer, deveria ter feito isso antes, pois já tem 3 filhos hoje. Se morrer agora, deixando os filhos para seu marido cuidar, realmente atrapalhará a vida dele. Portanto, de uma maneira ou de outra, é preciso que a senhora viva para o seu marido e para seus filhos. Gostaria de viver, disse-me ela. Então posso ajudá-la, mas somente com uma condição. Deve contar-me sua vida passada. Respondi. Ela se aprumou na cadeira e, com ira nos olhos, respondeu: será que estou na delegacia de polícia? O senhor é um ditador? Por que me pede isso? Isso não é um interrogatório e não tenho que revelar meu passado. Então, não poderei ajudá-la. Respondi. Se a senhora persistir nessa atitude, vou pedir a Deus que me revele diretamente as áreas problemáticas de seu passado. Ela ficou espantada e, tirando um lenço da bolsa, começou a chorar. Depois de um longo suspiro, disse: pastor, vou revelar meu passado, mas não acho que ele seja meu problema. Sim, disse eu. Essa é a causa de seus problemas. Meus pais morreram quando eu era bem jovem e praticamente fui criada por minha irmã mais velha. Ela era como uma mãe para mim e o meu cunhado como um pai. Tomaram conta de mim e morei com eles durante meu tempo de estudos, desde o ensino fundamental até a faculdade. No meu 3º ano de faculdade, minha irmã foi para a maternidade a fim de dar à luz a seu último filho. Durante o tempo que ela esteve lá, tomei conta da casa das crianças. Sem me dar muito conta do que estava acontecendo, meu cunhado e eu nos apaixonamos. Não sei o que aconteceu comigo, mas tivemos um relacionamento imoral. Logo, a culpa alojou-se em meu coração. Desse momento em diante, morri de culpa. Mas meu cunhado continuava a me telefonar de seu escritório e constantemente nos encontrávamos em motéis, hotéis e estações de água. Fiz vários abortos e ainda assim não conseguia recusar os convites de meu cunhado. Morria de medo de minha irmã descobrir, por isso meu cunhado me intimidava continuamente.
estava me destruindo aos poucos. Ao me formar, decidi que me casaria com o primeiro homem que me procurasse ou que me propusesse casamento. Encontrei um emprego e o jovem que agora é meu marido pediu-me para que me casasse com ele. Nada perguntou de meu passado. Aceitei, porque assim me afastaria de meu cunhado. Casei-me com ele e, com o passar do tempo, ele se tornou muito rico, demitiu-se do seu emprego e começou o seu próprio negócio. Agora está rico, temos um bom lar, dinheiro, tudo. Mas, desde o dia que tive aquele relacionamento com meu cunhado, tenho sofrido desse forte sentimento de culpa. Sempre que tenho relações com meu marido, sinto-me como se fosse uma prostituta. Não tenho o direito de receber seu amor. Por dentro, choro amargamente. Meus filhos são os anjos, gostam de me abraçar dizendo: mamãe, eu me odeio, sei que sou uma prostituta, não sou digna de receber esse tipo de amor de meus filhos, não gosto de ver meu rosto no espelho e é por isso que me visto de maneira tão desleixada. Perdi o apetite e não sinto nenhuma felicidade nem alegria no coração. A senhora deve perdoar a si mesma, declarei. Tenho uma boa notícia para a senhora. Jesus Cristo veio e morreu na cruz pela senhora e pelos seus pecados. Nem mesmo Jesus pode perdoar meus pecados, clamou ela chorando. Meus pecados são grandes e profundos demais para serem perdoados. Fiz de tudo. Todo mundo pode ser perdoado, menos eu. Enganei minha irmã e não posso confessar-lhe o que fiz. Isso prejudicaria a sua vida toda. Indaguei silentemente. Senhor, como posso ajudá-la agora? Ajude-me. Em seguida, ouvi um suave cicio em meu coração e subitamente me ocorreu uma ideia. Irmã, feche os olhos. Pedi-lhe fazendo o mesmo. Imagine que estamos em um lugar lindo e silencioso. Agora estamos assentados à margem do lago. Há um cascalho ao nosso redor. Tenho na mão uma pedrinha de cascalho. Por favor, apanhe uma pedra grande. Vamos jogar o cascalho e a pedra dentro do lago. Vou jogar primeiro. Seguro a pedrinha e jogo-a no lago. Ouvi o barulho na água, um leve sonido e umas ondas. Onde está minha pedrinha agora? Foi para o fundo do lago, respondeu ela. Certo, respondi. Agora é sua vez. Jogue sua pedra. Sim, a senhora pode jogá-la. Muito bem. Qual foi o barulho dela? Foi grande e formou grandes ondas, respondeu ela. Mas onde está sua pedra? Perguntei. No fundo do lago, respondeu ela. Bem, parece que ambas as pedras foram para o fundo do lago quando as jogamos. A única diferença foi o ruído e as ondas. A minha fez um barulhinho e a sua produziu um grande ruído. A minha provocou pequenas ondas, a sua, ondas enormes. As pessoas vão para o inferno com pecados pequenos e grandes, pois estão sem Jesus Cristo. E qual é a diferença? Ruído e a sua influência na sociedade. Todo mundo precisa do perdão de Jesus Cristo. O sangue de Jesus cura todos os pecados, grandes ou pequenos. Isso lhe tocou a alma e ela despertou para a verdade. Quer dizer que Deus pode perdoar meus pecados? É claro, respondi. Ela se afundou na cadeira chorando e tremendo. Tentei encorajá-la, mas ela continuou a chorar. Então coloquei a mão sobre sua cabeça e a levei a fazer a oração do pecador arrependido. Depois da oração, quando ela levantou o rosto, vi os seus olhos brilhando como estrelas. De sua face começou a irradiar glória. Ela se levantou exclamando: Pastor, estou salva. Todo o peso que eu carregava desapareceu. Comecei a cantar e ela a dançar. Até esse momento, ela nunca tinha dançado de alegria perante o Senhor. Mas neste dia, pulava e dançava fazendo tanto barulho que o marido escutou e correu para ver o que se passava em meu escritório. Ao vê-la, a jovem senhora correu para ele e o abraçou com força. Ela nunca tinha feito isso antes e seu marido ficou assombrado. Perguntou: O que o senhor fez com ela? Deus realizou um milagre, respondi alegremente. Voltando-me para a esposa, disse: Deve entregar todo o seu coração ao Senhor. Ele fez grandes coisas por você. Em breve, ela ficou totalmente livre de seu sentimento de culpa. O poder de Deus emanou de seu interior e ela foi curada por completo. Os dois agora são membros de minha igreja. Toda vez que olho para o rosto dessa senhora, não posso deixar de pensar no amor de Jesus Cristo.
Hoje, ela não tem doença alguma, foi completamente curada. Ao livrar-se de seu sentimento de culpa, o poder de Deus pode fluir. Irmãos e irmãs em Cristo, nesse instante, vocês têm o poder de Deus dentro de vocês. Podem recorrer a esse poder para seus gastos, suas roupas, seus livros, sua saúde, seu negócio, tudo. Quando saírem para pregar o Evangelho, não estarão pregando um objetivo vago, uma teoria, uma filosofia ou uma religião humana. Na verdade, estarão ensinando as pessoas a descobrir um manancial inesgotável de recursos morais e espirituais. Estarão dando Jesus para as pessoas e, por meio de Jesus, Deus vem e habita em seus corações.